Continuando, então nós temos o hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, formando um mol de água. Então, 1 para meio para 1. E essa reação é uma reação exotérmica, baseada nesse sinal que temos aqui, indicando que é exotérmica. Então, significa o quê? Que para a formação de um mol de água, a partir, a formação de água a partir da reação entre as moléculas de hidrogênio e oxigênio, é necessário liberar 285,5 kJ. Então, podemos observar que os nossos reagentes são duas substâncias simples e elas formam uma substância composta. Então, entalpia de formação é o quê? É uma energia necessária para formar uma substância composta a partir de outras substâncias, que nesse caso são duas substâncias simples. Vamos avançar mais um pouco. Ponto 3, nós temos a entalpia de combustão. Então, a entalpia de combustão, temos até um grifo aqui, falando que é uma reação exotérmica, quer dizer que libera calor. E ainda está escrito aqui da seguinte forma: é a energia liberada na combustão de um mol de substância. Observação: combustão de composto orgânico. Então, eu tenho um composto orgânico mais oxigênio, libera CO2 mais água. Então, primeiro, combustão. Combustão é a queima de um material na presença de oxigênio. Essa combustão, ela pode formar CO2, água e CO. Vai depender de qual combustível que está sendo queimado na reação química. Então, se o combustível, esse composto orgânico aqui citado, for só carbono ou uma fonte de carbono, como a madeira, ao ser queimado na presença de oxigênio, gás oxigênio, que é o comburente, pode formar duas situações, que existe a combustão completa e a incompleta. A combustão completa, nós temos a formação de dióxido de carbono. Então, seria a nossa primeira reação, chamada de combustão completa. A segunda possibilidade é a queima parcial desse carbono que dá origem ao monóxido de carbono, CO. Então, essa reação, nós falamos que é uma reação de combustão incompleta. Então, combustão incompleta. Então, veja bem, é importante observar que um combustível que só tem em sua estrutura carbono, ele vai gerar CO2 ou CO. Isso quer dizer o quê? Que a formação do produto está diretamente ligado com o que está sendo queimado, ou seja, o combustível que eu estou utilizando. Então, o aluno tem que ter muita atenção. Quando o aluno tem atenção a esse detalhe, a questão não precisa nem dizer a reação química, porque o aluno, em sua mente, já vai saber qual será a reação, como que ela se dá, quais são os reagentes, quais são os produtos. Quando fala uma fonte de carbono, quer dizer que eu só tenho carbono, então eu não tenho um hidrocarboneto, ou não tenho gás hidrogênio, então tenho só carbono. Se a questão fala combustão completa, então ela está falando que vai produzir CO2, então falar combustão completa, na minha mente diretamente, é para vir já a informação
produção, formação de CO2. Falar de combustão incompleta é falar de CO. Então, são essas informações que nós ligamos os pontos e escrevemos as reações químicas. Outra fonte de combustível são os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos têm em sua estrutura carbono e hidrogênio. Por exemplo, o metano, o etano, o propano. E eu estou citando somente os que têm ligação simples, né? Os alcanos, mas tem os alcenos, os alcinos. E esses compostos orgânicos, que no caso são os hidrocarbonetos, ao serem queimados, também existem duas possibilidades. Existe a primeira, que é a combustão completa, CO2 mais água. Então, vamos entrar no nosso terceiro caso, que é de combustão completa. Vou colocar abreviado. E temos a combustão incompleta, CO mais água sendo produzido a partir da combustão incompleta. Ou seja, observem bem, quando eu tenho um C na composição do combustível, pode formar CO2 ou CO, a depender do tipo de combustão, se é completa ou incompleta. E quando eu tenho H na composição do combustível, quer dizer que nos produtos eu vou ter a formação de água. Então, em uma reação em que eu tenha um hidrocarboneto como reagente, eu vou ter a formação de CO2 e água, no caso de uma substância, uma combustão completa, e na incompleta, CO e água. Então, muito importante ter esse entendimento, né? Entender como que funciona as reações de combustão de acordo com o combustível utilizado. Temos também a reação de combustão quando eu tenho somente H, que é no caso do gás hidrogênio, considerado uma fonte de energia limpa por não emitir os gases que causam o efeito estufa, aquecimento global. Então, nesse caso, a queima, né, do gás hidrogênio na presença de oxigênio forma a água. Balanceando essa reação, posso colocar um 2 aqui, um 1 aqui e um 2 aqui. Então, neste caso, a reação de combustão completa, e podemos observar que, devido à presença somente de oxigênio, de hidrogênio no combustível, há somente a formação de água no produto. Combustão completa. Então, esses conceitos são importantes, principalmente quando falamos em termos de termoquímica. É um assunto que é geralmente cobrado muito em vestibular, Enem, principalmente quando se fala de química ambiental, de eficiência energética. Então, é importante incorporar esse conceito, entender e saber aplicar na química. E nós vamos, inclusive, utilizar isso misturado com outras matérias, como a química orgânica, que poderia, por exemplo, aparecer na reação de combustão do etanol, que é um combustível de origem não poluente, né? É um biocombustível e ele polui menos do que a gasolina. Então, esse conceito pode ser aplicado em várias situações. Por isso que é importante o aluno entender como que essas reações acontecem, saber entender também o significado do nome completo, incompleto,
e montar essas reações. Porque tem outro assunto chamado cálculos estequiométricos que é muito abordado. Esse assunto é muito utilizado lá. De comparar os compostos, produtos, reagentes, calcular a quantidade de calor liberada, absorvida e por aí vai.